Escolhido A. Antes mesmo de ouvir a próxima frase, entenda isto. Você não chegou aqui por acaso. Você foi convocado por uma designação divina. O céu interrompeu o fluxo natural da sua vida porque você está à beira de um momento predestinado, um ponto de virada espiritual que só chega para aqueles marcados pela eternidade. Há algo no seu espírito que já começou a despertar. Essa inquietação que você sente não é confusão, é sinal. É o eco de algo antigo, sagrado e poderoso emergindo dentro de você. Escolhido, você está a poucos passos de uma revelação que pode transformar tudo hoje, esta noite ou nos próximos dias. O tempo comum terminou. Agora você entrou no tempo de Deus. As Escrituras dizem em Abacuque, capítulo 2, versículo 3, que a visão aguarda um tempo determinado. E quando esse tempo chega, ela não falha. E ungido, o tempo determinado para você chegou. Este é o seu momento Kairós, a hora em que o céu toca a terra e ativa aquilo que dormia no profundo da sua origem. Prepare o coração, ajuste o espírito. Você está no limiar de uma transformação sobrenatural, no corpo, na alma, no espírito e até nas circunstâncias. O que vai começar agora não é apenas uma mensagem, é um despertar, é um chamado, é o início da revelação daquilo que você realmente é. Escolhido desde os primeiros passos da tua vida, havia algo em ti que nunca se alinhou totalmente com o molde deste mundo. Tu sentias isso sem compreender. Uma sensação silenciosa, um pulso interno que te dizia: tu não és comum. Tu não foste moldado pela mesma matriz que todos à tua volta. E hoje, enquanto escutas esta palavra, o céu confirma aquilo que sempre esteve escondido no fundo do teu espírito. Tu és diferente porque foste desenhado para dimensões mais altas. Eu sei como isso se sente, ungido. Passei anos a tentar parecer normal, a encaixar, a caber em lugares onde a minha alma sufocava. Tentava reduzir a minha luz para não incomodar. Tentava calar a sensibilidade espiritual que me fazia perceber o que outros ignoravam. Mas cada tentativa de me encolher só aumentava a sensação de vazio. Até que um dia percebi: aquele desconforto não era rejeição, era a direção. Era o céu a empurrar-me para a minha verdadeira forma. O mesmo está a acontecer contigo agora. Tudo o que em ti parece exagerado, a intuição forte, os sonhos intensos, a percepção que detecta perigo antes dele aparecer, a empatia que sente o que os outros escondem, nada disso é defeito. É marca. É sinal. É evidência da tua origem espiritual. Escolhido, tu não és 100% humano. Tu és espírito revestido de carne. És eternidade alojada num corpo temporário. E o mundo espiritual conhece-te melhor do que tu te conheces a ti mesmo. Se tu olhares para trás, perceberás que a tua vida nunca foi comum. As batalhas foram mais duras, os ataques mais intensos, os momentos de solidão mais profundos. Mas nada disso aconteceu porque eras fraco. Aconteceu porque eras perigoso. O adversário sempre soube quem tu eras, mesmo quando tu ainda não sabias. Ele via a luz que tentavas esconder. Ele sentia o som da tua frequência espiritual. Ele sabia que no dia em que descobrisses quem és, deixarias de ser apenas sobrevivente e te tornarias comandante espiritual. Há salas onde tu entras e a atmosfera muda. Há pessoas que te observam com curiosidade, respeito ou até desconforto, sem saber explicar por quê. Isso acontece porque carregas uma vibração que não pertence a este sistema natural. Carregas voltagem espiritual. Carregas fogo divino. És daqueles que, apenas com a presença, expõe o que está escondido. Eu próprio já vivi isso. E durante anos pensei que havia algo errado comigo. Até perceber que o problema não era eu. Era o ambiente que não tinha capacidade para suportar aquilo que eu carregava. Escolhido, houve temporadas em que Deus te escondeu. Temporadas em que portas fecharam, não para te castigar, mas para preservar o óleo que Ele colocou em ti. Foste podado em silêncio. Foste separado para te manter puro. O mundo confundiu a tua solidão, mas o céu chamou-lhe preparação. Cada atraso, cada desvio, cada lágrima em noites silenciosas, tudo isso foi parte do cuidado de Deus.
O céu protege os seus vasos raros. E agora, algo dentro de ti começou a acordar. Tu já não toleras o que antes aceitavas. Já não cabes nas conversas que antes te entretinham. Certos ambientes que um dia pareciam adequados, agora parecem pequenos demais para a grandeza que está a crescer em ti. Essa mudança não é emocional, é espiritual. É o teu espírito a regressar à frequência original. Estás a ser reposicionado. E quero que saibas disto de forma clara. Estás à beira de uma transferência divina. O céu está a mover algo na tua direção. Seja uma promoção sobrenatural, uma restauração inesperada, um realinhamento espiritual ou até um avanço financeiro que nunca imaginaste ver tão cedo. E digo isto com total autoridade porque já passei pelo mesmo. Houve uma temporada em que perdi quase tudo, externamente, mas internamente. Deus estava a reorganizar a minha vida para me dar algo que eu ainda não estava preparado para receber. O que parecia perda era alinhamento. O que parecia vazio era espaço a ser criado. O mesmo está a acontecer contigo. Sentes inquietação? Sentes que estás diferente? Sentes um chamado interno para te distanciares do ruído? Isso é o céu a mostrar. A tua estação mudou. Tal como está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, há um tempo determinado para cada propósito, e o tempo determinado para a tua transformação chegou. Estás a entrar num momento kairos, um tempo marcado, preciso, cirurgicamente desenhado por Deus antes mesmo de nasceres. E este é apenas o começo. A próxima parte desta jornada vai revelar por que razão o céu tem acelerado tudo em tua volta e por que o teu espírito está a ser preparado para algo muito maior do que imaginas. Escolhido, à medida que avanças para esta nova fase, começa a tornar-se claro que já não és a mesma pessoa que foste há meses, ou até semanas atrás. O que Deus está a ativar dentro de ti não é uma mudança pequena, é uma reconfiguração espiritual profunda. O céu está a realinhar cada fibra do teu ser para que possas sustentar aquilo que está prestes a ser colocado nas tuas mãos. Há um motivo pelo qual as tuas percepções se tornaram mais fortes. Por que razão tens sentido um peso estranho em ambientes que antes pareciam normais? Por que certas conversas já não te alimentam? Isto é discernimento a amadurecer. É Deus a preparar-te para moveres-te em níveis onde apenas aqueles que carregam identidade divina conseguem permanecer. Escolhido, aquilo que antes te confundia agora começa a fazer sentido. Tu sempre pertencias a outra dimensão espiritual. Mesmo antes de compreenderes o conceito de propósito, a tua vida já era governada por ele. E tudo aquilo que parecia ruína era construção. Tudo aquilo que parecia atraso era proteção. E tudo aquilo que parecia resistência era a prova de que carregavas algo que o mundo espiritual não podia ignorar. Eu lembro-me de uma fase em que nada na minha vida parecia encaixar. O exterior estava silencioso, mas o interior estava inquieto. Eu orava, mas não ouvia respostas. Eu tentava avançar e tudo travava. Só mais tarde percebi que Deus não estava a fechar portas para me castigar. E se estava a fechar portas porque Ele tinha outras, maiores, que não poderiam ser abertas enquanto eu ainda estivesse preso a versões antigas de mim mesmo. O céu faz a mesma coisa contigo agora. A sensação de estar entre mundos, de já não pertencer ao passado, mas ainda não ver claramente o futuro, é o sinal mais claro de que a transição está em curso. Esse espaço desconfortável é o corredor do destino. É ali que Deus muda mentalidades, cura feridas antigas, redefine a visão e remove pesos que não podem entrar no próximo capítulo. E ouve-me bem, ungido, a razão pela qual o processo tem sido tão intenso é porque a promessa também será intensa. Há algo grande a mover-se na tua direção, algo projetado especificamente para ti. Algo que não pode ser entregue enquanto ainda carregas medos que pertenciam a épocas antigas. Por isso, Deus está a treinar-te, Ele está a afiar o teu espírito, Ele está a aumentar a tua sensibilidade. Vês? Não é apenas uma transformação interior, é um reposicionamento espiritual. Estás a ser preparado para andar com autoridade, para discernir com clareza, para falar com peso e para manifestar aquilo que carregas desde sempre. Escolhido, repara nos últimos dias. Tens sentido uma pressão diferente?
Tens notado que pessoas que antes estavam muito perto agora parecem distantes? Tens sentido um desejo crescente de silêncio, de oração, de introspeção? Isso não é fraqueza, isso não é fuga, isso é convocação. É Deus a chamar-te para outro nível. Quando o céu se prepara para elevar alguém, ele começa sempre pelo isolamento divino. Não é castigo, é seleção. Ele afasta-te do barulho para te dar instruções que não podem ser ouvidas em meio ao caos. Afasta-te de pessoas que não podem acompanhar o peso da próxima estação. Afasta-te de ambientes que já não correspondem ao teu crescimento. És como uma árvore a romper a casca, como uma águia a perder as penas velhas para ganhar outras, mais fortes, para voar mais alto. O desconforto é prova de expansão. E preciso que entendas isto profundamente. A transferência que está a aproximar-se de ti não é apenas espiritual, é também prática. O céu prepara-te interiormente para te entregar exteriormente aquilo que já está reservado. Para alguns, essa transferência será emocional, cura de traumas que te seguiram por anos. Para outros, será relacional, reconciliações, conexões novas, alinhamentos divinos. Para outros ainda, será financeira. Portas que estavam fechadas há tempo demais abrir-se-ão de forma inesperada. E para alguns, será uma combinação de tudo isto, porque Deus não dá migalhas aos seus escolhidos. Há momentos na vida em que Deus acelera o destino, em que Ele pega naquilo que parecia parado e sopra vida, em que Ele pega no que parecia morto e renova. Estamos exatamente nesse tipo de momento contigo agora. Ungido, a evidência mais clara de que Deus está a mover-te para cima é esta. A tua capacidade de tolerar o que é pequeno diminuiu. Coisas que antes aceitavas já não têm lugar. Padrões que antes repetias agora incomodam-te. Relações que antes suportavas agora revelam a sua verdadeira natureza. Isso não é arrogância. Isso é elevação espiritual. Eu vivi isso também. E quando finalmente aceitei que Deus me estava a puxar para cima, o fluxo da minha vida mudou. O que antes era difícil tornou-se leve. O que antes era confuso tornou-se evidente. O que antes parecia bloqueio tornou-se passagem. Porque quando entras na estação certa, tudo o que é teu começa a se aproximar-se. E a verdade é esta: estás prestes a entrar numa fase em que o natural e o sobrenatural vão caminhar lado a lado na tua vida. Portas abrir-se-ão, peso espiritual aumentará, discernimento será afiado, e a tua influência crescerá sem esforço. O céu não desperta alguém como tu por acaso. Quando Deus te chama, é porque algo grande está para acontecer. E na próxima parte, vou revelar como reconhecer os sinais de que a tua transferência divina já começou, mesmo antes de ela se manifestar no natural. Escolhido, enquanto avançamos mais fundo nesta revelação, quero que prestes atenção ao que tem acontecido no teu interior nos últimos tempos. O céu nunca inicia uma transferência sobrenatural no exterior sem antes provocar um despertar no espírito. E esse despertar já começou em ti, silencioso, mas poderoso. Suave, mas inconfundível. Talvez tenhas reparado que alguns pensamentos antigos perderam força. Ideias que antes te prendiam já não te controlam. Medos que te acompanhavam desde a infância começaram a desvanecer. Há um motivo para isso. Quando o céu se aproxima, a mente humana começa a libertar o que já não pertence à próxima estação. Escolhido, tu não estás a evoluir, estás a recordar. Estás a recordar quem sempre foste no espírito. Estás a recordar a autoridade que carregas. Estás a recordar a origem divina que te acompanha desde antes de teres forma. E digo-te isto porque já vivi esse processo. Houve um tempo em que senti exatamente o que estás a sentir agora. Uma mistura de inquietação e esperança, de desconforto e expectativa, de silêncio e revelação. Era como se Deus estivesse a sussurrar, mas ainda não me deixasse ouvir claramente. E hoje entendo, Ele estava a afinar a minha audição espiritual. O mesmo está a acontecer contigo. Tu estás a começar a interpretar sinais que antes ignoravas. Tens percebido padrões, pressões, repetições, coincidências que são demasiado precisas para serem acaso. Tens sonhado mais, sentido mais, discernido mais. E por vezes até pensaste: será que estou a imaginar isto?
Não, ungido. Não estás a imaginar. Estás a despertar. E quando um escolhido desperta, o mundo espiritual estremece. Agora quero revelar-te algo profundo. A resistência que enfrentaste recentemente não foi para te parar. Foi para te posicionar. Escolhido, algumas portas fecharam-se não porque fizeste algo errado, mas porque fizeste algo certo. Algumas pessoas afastaram-se não porque perdeste valor, mas porque aumentaste luz. Alguns ambientes ficaram desconfortáveis porque o teu espírito já não cabe onde antes cabia. A verdade é esta: cada vez que a tua frequência espiritual cresce, aquilo que não está alinhado com o teu destino perde acesso a ti. Pare e pensa. Não foi isso que aconteceu nos últimos meses? Não sentiste relações esvaziarem-se sem explicação? Não sentiste um distanciamento natural de pessoas que antes eram parte da tua rotina? Não percebeste que certas conversas se tornaram pesadas, superficiais, sem sentido para a tua nova fase? Isso não é rejeição. Isso é refinamento. Isso é Deus a retirar ruído para que possas ouvir propósito. E deixa-me dizer-te uma verdade que eu próprio precisei de aprender. A solidão de um escolhido não é ausência, é preparação. Nos períodos em que tudo parece silêncio, Deus está a trabalhar nos bastidores. Nos períodos em que parece que perdeste apoio, Deus está a ensinar-te dependência espiritual. Nos períodos em que parece que nada acontece, Ele está a preparar o terreno para que tudo aconteça de uma só vez. O avanço de um escolhido raramente chega de forma gradual. Ele chega como avalanche, chega como vento que rompe portas, chega como luz que invade cada área da vida, chega como resposta que muda direções. E mais uma vez, isso já está a aproximar-se de ti. Ungido, quero que percebas um dos sinais mais fortes de que a tua transferência sobrenatural, seja financeira, emocional, espiritual ou relacional, está prestes a manifestar-se. Quando Deus começa a purificar o teu discernimento, a promessa está às portas. Nos últimos dias, tem sentido uma sensibilidade maior a energias e intenções, uma necessidade de afastar-te de conversas vazias, um desconforto com comportamentos que antes passavam despercebidos, uma vontade de proteger a tua paz, uma fome crescente por silêncio, oração e clareza. Estes não são sintomas emocionais, são indicadores espirituais. É assim que o céu afina um vaso antes de o encher. Eu lembro-me perfeitamente de uma fase em que Deus começou a mexer nas minhas percepções. Pessoas que eu sempre achei confiáveis começaram a revelar intenções escondidas. Situações que antes pareciam normais passaram a soar erradas. E por muito que a lógica tentasse ignorar esses sinais, algo dentro de mim dizia: prepara-te, vai sair deste nível. E assim foi. Primeiro veio o desconforto, depois veio separação, e logo em seguida veio a promoção. A mesma sequência está diante de ti, escolhido. Não ignores o desconforto, ele é aviso. Não temas a separação, ela é proteção. E não duvides da guerra, ela é prova de que estás a transportar algo gigante. Agora ouve isto com o espírito desperto. Sempre que nasce um novo nível, nasce também um novo ataque. Mas sempre que nasce um novo ataque, nasce também um novo favor. Tudo o que enfrentaste ultimamente, desde cansaço anormal até lutas internas, faz parte do processo de transição. As batalhas mais recentes foram o último empurrão antes da virada. Escolhido, estás a aproximar-te de um momento em que a tua identidade, o teu chamado e a tua provisão vão alinhar-se de forma perfeita. E para te preparar para essa revelação, na próxima parte vou mostrar-te como reconhecer o exato momento em que Deus ativa a tua aceleração divina e como saber quando o céu diz: agora é a tua hora. Escolhido, à medida que avançamos para este próximo nível de revelação, quero que absorvas isto com o teu espírito desperto. Tu não estás apenas a passar por uma mudança, estás a atravessar uma ativação. E quando o céu ativa algo dentro de um escolhido, nada permanece igual. Nem as tuas percepções, nem os teus relacionamentos, nem o teu ambiente, nem o teu ritmo espiritual.
Há algo que tem sentido ultimamente, não é? Uma espécie de tensão interna, como se estivesses prestes a atravessar uma porta invisível. Uma sensação de pressa divina, como se algo estivesse a aproximar-se rapidamente, mesmo sem conseguires explicar o quê. Isso é o prenúncio de aceleração. O céu está a mover-se ao teu redor de forma silenciosa, mas firme. E antes que a manifestação aconteça no exterior, Deus sempre reorganiza o interior. Ele remove pesos, ele afina a visão, ele reacende o fogo, ele ajusta a rota, ele limpa o caminho. Escolhido, ouve-me. A aceleração que estás prestes a viver não será gradual, será repentina. Será um daqueles movimentos de Deus que quebram ciclos de anos em questão de dias. Um daqueles momentos em que dizes, eu esperei tanto, e agora tudo aconteceu ao mesmo tempo. E há razões claras pelas quais o céu te está a preparar com tanta intensidade. 1. Quando Deus te separa, Ele está prestes a promover-te. Pensa nos últimos meses. Pensa nas desconexões que aconteceram sem explicação. Pensa nas pessoas que se afastaram, nos ambientes que deixaram de fazer sentido, nas conversas que já não encaixam na tua frequência. Isso não é abandono, é poda divina. E Deus nunca poda sem intenção. Sempre que Ele retira algo, é porque algo maior está prestes a entrar. Eu próprio vivi isso. Houve uma época em que tudo o que era familiar começou a desmoronar-se. Relações, trabalho, ideias, sonhos. Tudo parecia a ser dissolvido. E, no entanto, o meu espírito sabia. Isto não é o fim. Isto é preparação. E poucos meses depois, Deus abriu uma porta que eu jamais poderia ter aberto por esforço humano. Da mesma forma, a tua separação não é castigo, é estratégia. 2. Quando Deus aumenta o discernimento, Ele está a aproximar-te da revelação. Observa o que tem acontecido contigo. Estás mais sensível a intenções? Percebes rapidamente o que não vem de Deus. Sentes quando algo está desalinhado. Reconheces falsidade mais depressa. Toleras menos o que te puxa para baixo. Isso é discernimento a amadurecer. Discernimento não é suspeita, é visão espiritual. E sempre que Deus te confere discernimento, é porque vais precisar dele para caminhar por um território novo. Território elevado exige visão elevada. 3. Quando a batalha aumenta, é sinal de que a bênção está próxima. Um escolhido não vive guerras aleatórias. O ataque na vida de alguém como tu nunca é sobre aquilo que tens, é sobre aquilo que vais carregar. Escolhido, repara. Por que razão os teus ataques parecem desproporcionais? Por que é que a tua luta parece sempre mais intensa do que a dos outros? Por que motivo as tuas quedas são mais profundas? E as tuas ascensões também? Porque o teu chamado é maior. Porque a tua voz tem peso. Porque a tua presença desloca ambientes. Porque a tua vida afeta destinos. Porque o teu propósito incomoda trevas que outros nunca vão enfrentar. Lembra-te, o inimigo só luta aquilo que teme. E se a tua guerra tem sido grande, é porque a tua promessa é maior ainda. Quando Deus começa a apertar a tua vida, é porque Ele está prestes a expandi-la. Já sentiste isto? Como se certas portas tivessem encolhido. Como se certos lugares fossem pequenos demais para o que carregas. Como se estivesses a usar uma roupa que já não te serve espiritualmente. Isso acontece porque a tua antiga estação já não consegue conter aquilo que Deus plantou em ti. E quando Deus aperta, é porque Ele vai alargar. Quando Ele restringe, é porque Ele vai expandir. Quando Ele cala, é porque Ele está a preparar um anúncio. A expansão sempre começa com desconforto. E digo-te com sinceridade, cada vez que vivi esse tipo de desconforto, emocional, financeiro, espiritual, uma virada sobrenatural aconteceu imediatamente depois. Nunca falhou. 5. Quando a tua fome espiritual cresce, a colheita aproxima-se. Repara, nos últimos tempos tens sentido mais vontade de orar, de procurar respostas, de te separar do barulho. Tens sentido um desejo inexplicável de estar mais perto de Deus, mais consciente da tua própria verdade, mais conectado com o propósito.
Isso é sinal de que o céu está a preparar a tua alma para receber algo grande demais, para ser entregue num estado de distração. A fome é sempre o prelúdio da manifestação. Escolhido, a verdade é esta: a tua aceleração já começou no invisível. E quando o invisível se completa, o visível manifesta-se sem atrasos. Estás a caminhar para um ponto divino em que tudo aquilo que foi prometido, sonhado, esperado e batalhado vai alinhar-se num só movimento. E para te preparar para esse momento, na próxima parte vou revelar-te como saber exatamente quando a transferência divina foi liberada em teu favor e como te posicionar para recebê-la sem perda, sem atraso e sem interferência espiritual. Escolhido, agora que chegamos a este ponto da jornada, é hora de entender algo decisivo. A transferência divina não acontece quando tu a vês, acontece quando Deus a libera no invisível. O que vês no natural é apenas o rastro final de algo que já foi concluído no espírito. E quero ensinar-te a reconhecer exatamente quando essa liberação aconteceu para ti. Há sinais claros, sinais que começam dentro, antes de qualquer mudança externa. E muitos desses sinais já estão presentes na tua vida agora, mesmo que ainda não tenhas percebido o que significam. 1. O primeiro sinal. A tua antiga identidade deixa de servir-te. Escolhido, tens sentido isso. A forma como pensavas já não encaixa. A maneira como reagias já não faz sentido. A tua versão antiga está a dissolver-se. É como vestir uma roupa que já não cabe. Não porque a roupa mudou, mas porque tu cresceste. Este é sempre o primeiro indicador de que Deus ativou uma transferência espiritual. Antes de Ele colocar algo nas tuas mãos, Ele transforma quem tu és por dentro. Porque um destino novo exige uma estrutura interior nova. Eu lembro-me de vivenciar isso. Houve uma época em que não reconhecia mais a forma como eu mesmo reagia às situações. Não era fraqueza, era atualização. Deus estava a desmontar camadas velhas para que eu pudesse carregar peso novo. O mesmo está a acontecer contigo. 2. O segundo sinal. A tua visão abre-se de forma repentina. De repente, começas a enxergar padrões. Começas a perceber ciclos. Começas a identificar o que te atrasava. Começas a ver com clareza aquilo que antes te confundia. Não é coincidência, é capacitação espiritual. A visão abre-se antes da provisão. A clareza manifesta-se antes da mudança. Deus revela antes de transformar. É o céu a dizer: eu liberei algo. Prepara-te para caminhar de forma diferente. 3. O terceiro sinal. A guerra aumenta, mas deixa de te assustar. Este é um dos sinais mais profundos. Quando a transferência divina é liberada, a guerra intensifica-se, não para te destruir, mas para testar a tua posição. E algo surpreendente acontece. A luta já não te desestabiliza como antes. O peso já não te quebra. A crítica já não te fere. A espera já não te devora. Percebes que a batalha aumentou, mas percebes também que estás mais estável do que alguma vez estiveste. Isso é maturidade espiritual. Isso é autoridade a emergir. Isso é o teu espírito a reconhecer que algo maior está a aproximar-se. Escolhido, a guerra nunca aumenta perto do fracasso. Só aumenta perto da colheita. 4. O quarto sinal. Deus começa a afastar o que não pode entrar na tua próxima estação. Este sinal é sempre profundo porque mexe com vínculos. Alguns afastamentos doem, mas libertam. Alguns silêncios espantam, mas protegem. Escolhido, percebeste como certas pessoas se afastaram recentemente? Como algumas conversas já não fluem? Como certos ambientes deixaram de te acolher? Como certas oportunidades simplesmente morreram? Isto não é aleatório, é filtragem divina. Deus não permite que nada impuro entre numa estação pura. Ele não permite que nada pequeno entre numa estação grande. Não permite que almas desalinhadas caminhem contigo num tempo de expansão. É amor, é proteção, é preparação. Eu lembro-me de algo semelhante. Havia pessoas a quem eu queria muito agarrar-me, mas Deus afastou-as, na altura do eu. Hoje entendo, se elas tivessem ficado, eu teria perdido a estação que Deus escreveu para mim. O mesmo acontece contigo. 5. O quinto sinal. A tua fé entra numa fase estranha.
silenciosa, mas firme. Quando Deus libera uma transferência divina, Ele não te deixa eufórico. Ele deixa-te estabilizado. De repente, sentes uma paz inexplicável. Uma certeza que não veio da lógica. Uma confiança que não veio de circunstâncias. Não sabes como explicar, mas sabes que algo está perto. Sabes que Deus vai fazer, sabes que já está resolvido. Esse tipo de fé não se aprende, manifesta-se. É fruto de uma ação espiritual que já aconteceu. 6. O sexto sinal. Portas começam a reagir à tua presença. Este sinal é um dos mais poderosos. Antes da porta abrir completamente, Deus permite pequenos movimentos, pequenos sinais que mostram que o ambiente já reconhece quem tu te tornaste. Tens percebido? Pessoas que antes ignoravam-te agora procuram-te. Soluções aparecem onde antes havia bloqueio. Situações fluem com menos esforço. Oportunidades começam a tocar a tua porta. Recursos começam a aproximar-se. É como se o mundo espiritual estivesse a anunciar: ele está pronto, ela está pronta. Liberem o que pertence ao escolhido. 7. O sétimo sinal, uma energia nova toma conta de ti. Escolhido, nos últimos dias tens sentido um impulso estranho, não é verdade? Uma vontade de agir, uma clareza ao falar, uma força que não tinhas há pouco tempo, uma ousadia que te surpreende. Isso é o sopro de Deus. É a ativação da tua próxima identidade. É o Espírito a alinhar-se com aquilo que o céu já liberou. A tua força está a voltar. A tua visão está a afiar-se. A tua confiança está a restabelecer-se. Esse é o maior sinal de todos. Escolhido. A tua transferência já começou dentro de ti. Na próxima parte, vou revelar como te posicionares para que nada impeça, atrase ou roube aquilo que Deus está a trazer para as tuas mãos. O céu moveu-se. Agora é a tua vez de alinhar-te. Escolhido, agora que já reconheces os sinais da transferência divina. É hora de aprender como te posicionar para que nada, absolutamente nada, impeça o que o céu designou para a tua vida. Porque deixa-me dizer-te algo com plena autoridade espiritual. A transferência pode ter sido liberada, mas a forma como te posicionas determina a velocidade com que ela se manifesta. E o céu está a chamar-te para um alinhamento mais profundo, mais sério e mais estratégico do que aquele em que já estiveste. Vou guiar-te passo a passo, como alguém que já caminhou por este processo, já errou, já perdeu tempo, mas também já viu portas impossíveis abrirem-se quando o posicionamento espiritual estava correto. 1. Primeiro princípio. Deixa de tentar merecer e começa a alinhar-te. Escolhido, um dos maiores bloqueios na vida de quem carrega um chamado grande é este: acreditar que precisa provar que merece a bênção. Isso é religião, não é revelação. O céu não responde a merecimento, responde a alinhamento. Eu vivi anos a tentar fazer tudo perfeitamente, como se Deus estivesse a medir cada passo com uma régua invisível, e era cansativo. Até o dia em que percebi, a bênção não flui para o perfeito, flui para o alinhado. Quando o teu espírito se alinha com o plano de Deus, portas fechadas abrem-se sem que tu forces. Escolhido, deixa de tentar estar à altura, apenas posiciona-te. 2. Segunda chave. Fala como alguém que já recebeu. A tua linguagem revela o teu nível espiritual. E o céu responde à linguagem da fé, não à linguagem do medo. Repara como tens falado ultimamente. Tens dito talvez? Tens dito um dia? Tens dito eu espero que aconteça? Ou tens dito eu sei que vai acontecer? Eu sei que é meu? Eu sei que Deus já liberou? Escolhido? Quando a transferência divina começa, o céu espera que a tua boca reflita o que ele já decidiu. A tua fala precisa mudar antes que a tua vida mude. Eu próprio só comecei a ver portas abrirem quando mudei a minha linguagem. Antes tinha medo de declarar vitória para não parecer arrogante. Hoje percebo, não é arrogância, é concordância. 3. Terceiro passo. Afasta-te silenciosamente de ambientes que diminuem a tua fé. Tu já sentiste isso. Alguns lugares drenam-te.
Algumas conversas diminuem-te. Algumas pessoas apagam a tua visão. Alguns ambientes tiram-te a clareza. E deixa-me ser honesto contigo. Tu não podes permanecer em atmosferas que contradizem aquilo que Deus está a fazer em ti. Escolhido, um vaso que Deus está a me levar, não pode ficar exposto a atmosferas que o contaminam. Tu já percebeste como certas pessoas te deixam confuso, pesado ou inseguro? Isso é o teu espírito a avisar-te. Este lugar já não é compatível contigo. Não te sintas culpado. A separação faz parte da promoção. 4. Quarto princípio. Age como alguém que já sabe que o céu se moveu. A transferência divina exige ação profética. Isso significa: entra na porta antes de ela estar completamente aberta. Prepara-te para aquilo que ainda não vês. Organiza a tua vida como se Deus já tivesse feito. Se acreditas numa promoção, comporta-te como alguém que já trabalha nesse nível. Se acreditas numa transferência financeira, estrutura a tua mente para administrar. Se acreditas numa mudança espiritual, cria espaço para ela. Eu lembro-me de um período da minha vida em que Deus começou a pedir-me que organizasse a minha rotina como se a porta que eu tanto queria já estivesse aberta. Eu obedeci antes de ver. Pouco tempo depois, a porta abriu-se. A ação profética foi a chave. 5. Quinta chave. Reduz o ruído para que possas ouvir instruções escolhido. Quando o céu está prestes a mover-te, Deus não fala mais alto. Ele fala mais sutilmente. E para ouvires, precisas calar o barulho à tua volta. E quando digo ruído, não falo apenas de sons. Falo de distrações. Falo de comparações. Falo de pensamentos que te roubam foco. Falo de pessoas que te puxam para ciclos antigos. A transferência divina não luta contra ruído. Ela exige silêncio interior. Eu já passei por momentos em que Deus parecia silencioso, mas depois percebi que Ele não estava silencioso. Eu estava distraído. Quando cortei ruídos, a voz dele tornou-se clara. Escolhido, Deus quer falar contigo nesta fase. Não deixes que o barulho te roube as instruções. 6. Sexto princípio. Mantenha a tua energia espiritual protegida. A tua energia é preciosa. A tua paz é uma arma. A tua clareza é um portão espiritual. Escolhido, nesta fase. Nem toda conversa merece resposta. Nem toda opinião merece atenção. Nem toda provocação merece reação. Nem toda presença merece acesso. Deus está a preparar-te para carregar peso. E peso requer proteção. Quando comecei a dizer não para certas pessoas e situações, a leveza voltou, a força voltou e a minha vida acelerou. Há bênçãos que só chegam quando paras de permitir que outros drenem aquilo que Deus depositou em ti. 7. Sétima chave. Guarda o que Deus te revelou. Nem tudo deve ser partilhado. Escolhido, algumas coisas que Deus te mostra não são para serem ditas, são para serem carregadas. Transferência divina é delicada no início. Ainda está a formar-se no invisível. E há pessoas que, sem intenção, podem abafar o que Deus está a construir em ti. Não expliques tudo, não justifiques tudo, não partilhes tudo. A proteção espiritual começa na boca. Escolhido, ouve esta frase com toda a tua alma. O céu já começou. Agora é contigo. A tua postura vai atrair aquilo que o céu já liberou. E na próxima parte, vou revelar os sinais de que a manifestação está iminente. Sinais finais que surgem horas ou dias antes da tua virada sobrenatural. Isto não é teoria. Isto é revelação aplicada. Escolhido, agora que já sabes como te posicionar, precisamos entrar numa das partes mais sensíveis e poderosas deste processo. Os sinais finais, aqueles que surgem pouco antes da tua virada sobrenatural, se manifestar no natural. Estes sinais aparecem quando o céu já decidiu, quando a transferência já está ativa, quando o destino já está em movimento, mas ainda não chegaste ao momento da revelação plena. E se já começaste a sentir algum deles, quero que entendas, é porque estás muito mais perto do que imaginas. 1. O primeiro sinal, uma sensação inexplicável de encerramento. Escolhido, isto é profundo. Antes de Deus abrir uma porta completamente nova, Ele fecha espiritualmente a temporada antiga.
E muitas vezes, esse encerramento não tem lógica humana. Pode acontecer assim. Algo dentro de ti perde interesse de forma repentina. Um capítulo sente-se completo, mesmo sem resolução. Decisões antigas deixam de ter peso. Sentimentos que te prendiam simplesmente evaporam. A dor emocional ligada ao passado desaparece. Isto não é esquecimento, é libertação. É o céu a remover os fios que te ligavam à estação antiga. É Deus a dizer, não tens mais nada aqui, avança. Eu próprio já vivi este sinal. Havia situações que durante meses foram pesadas, complexas, emocionalmente intensas. E de repente, numa semana, senti que já não pertenciam a mim. Pouco depois, uma porta gigante abriu-se. Se estás a sentir que um ciclo está a terminar dentro de ti, ainda que nada exterior tenha mudado, estás muito perto. 2. O segundo sinal, aumento na sensibilidade espiritual. Quando estás prestes a viver uma transferência divina, a tua sensibilidade espiritual aumenta como nunca. Percebes perigos antes de acontecer? Sentes intenções das pessoas rapidamente? Tens sonhos simbólicos ou reveladores? Tens visões rápidas e espontâneas? Sentes paz ou alerta sem explicação lógica? Escolhido, isso é afinação espiritual. O céu está a calibrar-te para que reconheças o momento exato da manifestação. A transferência não se recebe apenas com mãos, recebe-se com discernimento. E se tens estado mais sensível, mais intuitivo, mais desperto, isso não é ansiedade, é preparação. 3. O terceiro sinal, ataques estranhos, curtos e sem força real. Este é um dos sinais mais surpreendentes. Antes da manifestação, ataques espirituais podem tentar surgir, mas prestes atenção. Eles vêm, mas não conseguem permanecer. Eles tentam, mas não te atingem como antes. Eles levantam-se, mas perdem força rapidamente. Por quê? Porque és tu que já não estás na mesma posição. A tua autoridade aumentou. O teu espírito cresceu. O teu nível mudou. Ataques sem força são sempre sinal de que a tua bênção está demasiado perto para ser impedida. O inimigo já não está a tentar destruir-te, está apenas a tentar distrair-te. E quando a guerra perde intensidade, mesmo continuando presente, é sinal de que o decreto do céu já está a ser executado. 4. O quarto sinal, aceleração repentina em várias áreas ao mesmo tempo. Escolhido, ouve com atenção. Quando Deus liberta uma transferência, ela raramente atinge apenas uma área. A bênção é específica, mas a aceleração é abrangente. Tu começas a notar relacionamentos restaurados, ideias surgindo com clareza, soluções inesperadas, oportunidades que estavam travadas começam a mover-se, pessoas começam a procurar-te, portas fechadas durante anos começam a ranger, respostas chegam antes da tua oração terminar. É como se o universo espiritual inteiro tivesse acordado ao teu favor. E isso acontece porque o céu já decidiu sobre ti. Se tens percebido pequenos avanços em áreas que estavam paradas, isso é indicação clara de que uma grande virada está a caminho. 5. O quinto sinal. Um impulso interior para organizar a tua vida. Este sinal é sutil, mas extremamente importante. Quando estás prestes a entrar numa nova temporada, o Espírito leva-te a arrumar a tua casa, organizar papéis, limpar tua vida digital, desfazer coisas antigas, remover objetos ligados a passado, simplificar rotinas, colocar prioridades em ordem. É como se Deus estivesse a preparar espaço físico e mental para algo novo. E isto eu vivi na pele. Antes de uma das maiores portas da minha vida se abrir, senti uma necessidade intensa de reorganizar tudo. Na altura não percebi. Só mais tarde entendi. Deus estava a preparar espaço para o que viria. Se tens sentido isso, não ignores, é sinal de chegada. 6. O sexto sinal, uma paz profunda no meio da incerteza. Este talvez seja o mais sobrenatural. Quando uma transferência divina está prestes a manifestar-se, o céu dá-te uma paz que não depende de circunstâncias. Não é calmaria emocional. Não é pensamento positivo. Não é otimismo humano. É uma certeza silenciosa no espírito que diz: vai acontecer, já está feito, chegou a tua hora.
Esta paz não se fabrica, manifesta-se. E sempre que ela aparece é porque o céu já concluiu a obra. 7. O sétimo sinal. Começas a atrair aquilo que sempre perseguiste. Este é o último sinal e o mais marcante. Quando a tua estação muda, tu deixas de correr atrás e começas a ser encontrado. Pessoas começam a procurar-te. Portas vêm até ti. Oportunidades aproximam-se. Recursos chegam por si mesmos. Mensagens certas aparecem no momento certo. Favor começa a seguir-te, porque quando a mesa está pronta, Deus faz o banquete vir até o escolhido. E se ultimamente tens visto coisas, pessoas e situações aproximarem-se naturalmente de ti, faz silêncio, respira fundo e entende, a tua manifestação está extremamente perto. Escolhido, na próxima parte vamos finalizar esta jornada com algo essencial. O despertar total da tua identidade. O ponto onde deixas de esperar o milagre e começas a viver como alguém que nasceu para ele. A próxima parte é a mais profunda. Escolhido, chegamos ao momento mais profundo desta jornada, o despertar total da tua identidade. Este é o ponto em que deixas de apenas acreditar e começas a encarnar aquilo que o céu sempre disse sobre ti. Este é o ponto onde a tua vida deixa de girar em torno do que ainda não veio e passa a mover-se pelo quem tu te tornaste. Porque a verdadeira transferência divina não começa quando algo chega às tuas mãos. Começa quando algo desperta dentro do teu espírito. E é isso que está a acontecer contigo agora. 1. Este despertar começa quando percebes que nunca foste comum. Escolhido, desde pequeno tu sabias, ainda que não conseguisses explicar, que havia algo diferente em ti. A tua sensibilidade era mais profunda. A tua intuição era mais forte. O teu olhar via o que outros ignoravam. O teu coração sentia antes da tua mente entender. Isso nunca foi fraqueza. Isso sempre foi marca divina. O mundo tentou que te encaixasses. A vida tentou que te diminuísses. Pessoas tentaram que te calasses. E tu, por momentos, até acreditaste que precisava ser menos para ser aceito. Mas agora o céu diz-te, tu não foste criado para ser menos. Foste criado para carregar mais. O despertar começa quando entendes que aquilo que te diferenciava era exatamente aquilo que Deus planeou para te elevar. 2. O despertar aprofunda-se quando percebes que as tuas feridas foram formação, não punição. Escolhido, tudo aquilo que te doeu, moldou-te. Todas as perdas, traições, rejeições, esperas e batalhas, nada foi desperdiçado. Tu és hoje tão sensível porque já foste quebrado. Tu és tão sábio porque já foste confundido. Tu és tão forte porque já foste esmagado. Tu és tão compassivo porque já foste ferido. Tu és tão discernido porque já foste enganado. As tuas feridas não te diminuíram, elas deram-te profundidade. Lembro-me de uma fase da minha vida em que achei que Deus estava a castigar-me. O silêncio parecia rejeição. As perdas pareciam injustiça. O caminho parecia cruel. Anos depois percebi, nada daquilo era castigo. Tudo era preparação. E tu também vais perceber isso, se ainda não percebeste. Cada lágrima construiu autoridade. Cada queda construiu sabedoria. Cada dor construiu propósito. Foi o céu a forjar-te. 3. O despertar torna-se irreversível quando percebes que a tua diferença é o teu chamado. O que outros chamaram de estranho foi chamado de único pelo céu. O que outros não souberam interpretar, o Espírito reconheceu como legado. O que outros tentaram calar, Deus pretende amplificar. Escolhido, não tens de te explicar, não tens de te justificar, não tens de te encaixar. Tu não foste criado para seguir sistemas, foste criado para quebrar padrões. Tu não foste criado para te esconder, foste criado para iluminar. Tu não foste criado para agradar, foste criado para impactar. O despertar é este momento em que finalmente sentes: já não posso viver pequeno. Porque a tua alma sabe que a tua missão é maior do que o conforto, maior do que a opinião humana, maior do que o medo, maior do que qualquer limitação. 4. O despertar manifesta-se quando começas a caminhar com autoridade.
Escolhido, cada passo teu agora carrega peso. A tua presença muda atmosferas. A tua voz traz clareza. As tuas palavras curam. O teu silêncio revela. A tua consciência ilumina. Isso não é ego. Isso não é orgulho. Isso é autoridade espiritual. Tu foste criado para interceder, quebrar ciclos, abrir caminhos, libertar ambientes, construir realidades, ativar fé, despertar outros escolhidos. Quando o despertar chega, já não pedes permissão para existir. Já não pedes aprovação para avançar. Já não esperas validação para obedecer. Tu moves-te porque o céu ordenou. Tu falas porque o Espírito impulsiona. Tu avanças porque a tua alma reconhece o teu destino. 5. E finalmente, o despertar culmina quando percebes que a tua origem é divina. Escolhido. Tu não és 100% humano. E no fundo, sempre sentiste isto. Há algo em ti que não se explica pela biologia. Há algo em ti que não se encaixa na lógica. Há algo em ti que não pertence a este mundo. A tua origem é luz. A tua essência é espírito. A tua estrutura é celestial. A tua alma veio de um lugar onde o tempo não manda, onde o espaço não limita, onde a morte não toca. E quando percebes isso, tudo muda. Já não tens medo do processo. Já não tremes perante obstáculos. Já não duvidas da tua proteção. Já não te preocupas com a opinião dos outros. Já não te deixas paralisar por falta de recursos. Porque dentro de ti existe algo maior do que qualquer ameaça. A assinatura de Deus. O despertar final acontece quando deixas de perguntar: será que sou mesmo escolhido? E começas a afirmar com convicção: eu sei quem sou. Eu sei de onde vim. Eu sei para onde vou. E nada neste mundo pode impedir aquilo que o céu escreveu para mim. Escolhido, esta jornada não foi apenas uma reflexão. Foi uma ativação. Uma ativação da tua identidade, da tua autoridade, da tua visão, do teu espírito, do teu destino. O que começa agora não termina mais, porque um escolhido acordado nunca mais volta a dormir espiritualmente. Um escolhido desperto não pode ser manipulado. Um escolhido alinhado não pode ser travado. Um escolhido ativado não pode ser derrotado. O teu despertar é a maior prova. A tua promessa não está a caminho, já começou. E daqui para frente, tudo o que viverás será consequência do que Deus ativou dentro de ti hoje. Tu és luz, tu és espírito, tu és propósito, tu és destino, tu és origem divina, tu és e sempre foste o escolhido. Escolhido. Enquanto este vídeo chega ao fim, algo novo começa em ti. O que tocou o teu espírito hoje não foi apenas conhecimento, foi lembrança, foi ativação, foi origem divina a despertar dentro do teu ser. Tu não és 100% humano, e agora o teu espírito sabe disso com clareza. Este é o teu momento Kairos, a tua hora marcada pelo céu. A transferência sobrenatural já está em movimento sobre a tua vida. Não amanhã, não um dia qualquer, mas agora. Um alinhamento invisível começou, conduzindo-te para oportunidades, conexões e revelações que só aqueles que carregam o selo de Deus podem viver. Ungido, caminha a partir deste momento com a postura de quem sabe de onde vem. Caminha com ousadia, caminha com reverência, caminha com a certeza absoluta de que o céu respira sobre cada passo teu. Tu foste criado para romper limites, irradiar luz e carregar uma autoridade que não vem da terra, mas da eternidade. Guarda esta revelação no coração. Vive-a, declara-a. Permite que ela molde tudo o que és. E se esta palavra confirmou algo no mais profundo da tua alma, escreve nos comentários: eu lembro quem eu sou. Que esta seja a tua declaração profética, o teu selo espiritual. Permanece alinhado, permanece desperto, permanece expectante. Porque o que Deus começou em ti hoje, Ele vai manifestar de forma poderosa. Vai em paz, escolhido, o céu caminha contigo.